estão conosco, nos acompanham, né, pelo YouTube ou pela Rede TV, com o e-mail, o Facebook do Aurélio Robles. E eu agradeço realmente. Eu espero, assim, que vocês possam compreender, né, a dificuldade, né, da gente estar aqui e relevar e vibrar para mim, para que eu possa, assim, estar bem intuída para passar a mensagem que eu gostaria que vocês refletissem, porque esse texto que eu trouxe é um texto que eu estava lendo, né? Estou lendo este livro de Valdo Franco, e ele é maravilhoso, são vários, são 16 volumes, que é a coleção psicológica de Joana de Ângeles, né? E como eu já tinha lido o texto e bom, ele me convidou para fazer, né? Aí eu falei, vou trabalhar então esse texto, que era algo que já estava tocando no meu coração, por isso que eu trouxe esse texto para vocês. Então, para que nós possamos nos harmonizar, se permitam fechar os olhos e agradecer a Jesus por nós estarmos aqui, por nós termos a coragem, a determinação de deixar o conforto do nosso lar e vir em busca de algo maior, algo que está dentro de nós, que é a nossa essência divina, que é esta essência divina que nos conecta a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso Mestre, e nossa Mãe Maria. Agradecemos de coração esta oportunidade e que possamos todos juntos aqui, de mãos dadas, crescer, evoluir espiritualmente, intelectualmente, conhecendo os ensinamentos de Jesus e, aos poucos, colocando em prática. Obrigada, Mestre Jesus, pela oportunidade. Que assim seja. Então, o tema da nossa reflexão é autodescobrimento. Nós não vamos falar aqui de reforma íntima, nós vamos falar de nos autodescobrirmos, tá? E o autodescobrimento é um processo, né? Como tudo, é um processo lento, mas que nós só vamos conseguir atingir o objetivo se nós nos esforçássemos, se nós querermos de fato, como está no Evangelho, temos que ter uma vontade forte, senão a gente não sai do lugar, né? Nós estamos aqui porque estamos com vontade, nós queremos, estamos buscando, isso é o primeiro passo, tá? Então, o autodescobrimento, esse processo, ele tem que ser assim feito de uma forma coerente, né? Nós temos que olhar dentro de nós. Nós temos que esquecer o que nós estamos vendo no espelho. O que eu estou vendo aqui na minha frente não é vocês. Eu estou vendo apenas o traje que vocês estão utilizando para estar no planeta Terra. Porque nós não somos daqui. Nós não fomos criados aqui. Eu não sei onde nós somos criados. Não sei onde Deus, Criador de tudo e de todos, está e onde é que Ele cria. Eu não sei. Eu acho que ninguém no planeta sabe. Mas Ele nos criou no universo. Nós somos seres universais. Nós somos seres extraterrestres, vamos dizer assim. Não somos daqui da Terra. Aí, nós nos utilizamos deste traje, né, que Ele, Criador, junto com os seus co-criadores, né, Jesus e as outras espíritos hiperevoluídos, desenvolveram este traje para que nós pudéssemos vir para cá e interagirmos neste planeta, nesse ambiente, da forma com que ele é. E nos interagirmos uns com os outros. O objetivo de nós estarmos aqui é aprender tudo. Quando falo tudo, é tudo que esse planeta tem para nos ensinar. O que nós temos para aprender um com os outros, nas nossas relações sociais, familiares, no trabalho, na casa de oração, todos os lugares. Então, nós fomos colocados aqui para evoluir. Ah, nós nascemos aqui, tipo, né? Estamos aqui desde a pré-história? Não sei. Não temos certeza disso.
Nós podemos ter vindo de um outro planeta, de um outro mundo, como Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Estávamos no estágio lá, tivemos a oportunidade de vir aqui agora, né, com esse traje e aproveitar esse momento que o planeta está passando, para nós aprendermos, evoluirmos. Eu achei muito interessante, que isso não peguei de livro, foi a espiritualidade vem nos ajudar, né? Então ele fez um paralelo, né? Gostei que os jovens chegaram, porque hoje eu queria tanto falar para os jovens, graças a Deus eles chegaram. Então, jovenzinhos que acabaram de chegar, vocês que vivem no celular, na internet, né? E gostam de coisas sobrenaturais, né? Coisas novas. Com certeza assistem bastante aqueles filmes do espaço, né? Star Trek, né, Wagner? E outros, né? Ver o espaço, viagens extraterrestres, etc. e tal. Então, pena que vocês não pegaram o início, mas é assim. Estamos falando aqui desse traje que nós usamos para estar aqui no planeta Terra, ok? Então, pensa só. Quando o homem sai do planeta Terra, né? Esse traje aqui, esse encarnado aqui, e vai pesquisar a Lua, fazer um estudo no espaço, ele precisa de um traje, não é isso, gente? Então, esse traje espacial que eles usam, como ele é? Ele é um sistema completo de vestimento, como nós. Nós também somos um sistema completo de vestimento, não somos? Nós temos sistema circulatório, respiratório, e outro sistema límbico, e outros aí. Eu não sou da área de medicina, mas temos um monte de sistema, não é verdade, gente? Tá. E esse traje espacial, ele também é cheio de equipamentos. Nós também temos equipamentos. Nós temos os olhos que enxergam, porque se eu não enxergasse, ia ser difícil de caminhar, não é? Nós temos os ouvidos que fazem nos ouvir, é um sistema, é um equipamento. O cérebro, a inteligência. Nós somos dotados de inteligência. E o traje também é, porque ele consegue perceber o batimento cardíaco, não é? Ele percebe até a transpiração da pessoa, a respiração, como é que está, a pressão arterial, etc. e tal. Para que o homem consiga sair do planeta Terra e ir para a Lua, ou apenas nessa viagem no espaço, ou ficar lá em cima, né, na estação espacial, ou sair fora da estação e ficar lá mexendo, né? Vocês viram isso daí já na internet, tem bastante mostrando isso. Se ele não tiver o traje, ele não consegue sobreviver. E ele não consegue interagir com o ambiente, ele não consegue estudar as coisas do espaço, da Lua ou de outro planeta. Ele necessita desse traje. E desta forma, né, para que nós possamos ter essa atividade aqui na Terra, que é o planeta onde nós fomos colocados por Deus, né? Nós precisamos desse traje. Agora veja, esse traje, imaginem o trabalho que a espiritualidade, né? Os biólogos, os cientistas lá no plano onde Deus está na criação, tiveram para poder criar esse traje. É complexo demais. Nós aqui, com todo o estudo que a ciência tem, não sabe nada ainda, não é? Aí eu falo para vocês assim, Jesus, deixa eu só ler aqui, rapidinho, tá? Para eu não errar aqui. Não, como eu disse para vocês, aqui, tem um monte de marcador, né? Jesus, superando todos os limites do conhecimento, fez-se o biotipo do homem integral, por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas de Deus, na condição de ser mais perfeito que se tem notícia. Então veja, Jesus utilizou um traje, biotipo, para poder estar aqui com a gente, né? E ele, como espírito evoluído que é, ele precisou também desse traje,
para estar aqui. E nós também. Agora eu pergunto para vocês, o que é que nós fazemos com esse traje? Quais são as nossas atitudes? O que nós buscamos? Veja, nós não somos o traje, nós somos espírito, nós somos um ser feito a partir de Deus, porque nós temos DNA de Deus em nós, né? Então, a partir da matéria de Deus, a partir da essência de Deus, não sei como é a matéria, não sei como que é a essência, mas a partir dele nós somos criados. E a partir da nossa mamãe física, papai físico, temos esse biotipo que ele projetou. Por que ele fez com que nós viéssemos para cá e tivéssemos pai e mãe da carne? Porque precisa de gerar esse biotipo, esse traje. Agora, o que nós fazemos com ele? Nós esquecemos quem é que está aqui movimentando esse traje. Quem é que está por trás desse traje? É o nosso verdadeiro eu. E só com o autodescobrimento que nós vamos tirar esse traje e olhar para nós. E quando nós olharmos para nós de verdade, o nosso comportamento será outro nas nossas relações humanas. E eu vou falar para vocês o que é que nós fazemos aqui. Vou contar uma história aqui. É uma lenda oriental, de autodescobrimento. E essa lenda começa assim. Um homem morava no campo, próximo à cidade pequena. E bem assim na estrada onde ele morava, o casebre dele, tinha uma floresta muito grande. Mas ele nunca entrou na floresta. Ele vivia das lenhas que ele colhia ali no chão, das árvores mortas que caía, pegava aqueles gravetos, aquelas lenhas, e levava na cidade para vender, para as pessoas se aquecerem, né? Colocar lá no fogão a lenha, nas suas coisas e se aquecer, fazer os seus alimentos e tal. E um dia passou pela sua casa um homem santo, um missionário. E ele, claro, atendeu o missionário, agasalhou o missionário, deu a ele, né, dividiu com ele o que ele tinha, o alimento, e o missionário passou a noite ali. No outro dia cedo, o missionário, antes de sair, falou para ele: homem, entra na floresta. E foi embora. E ele ficou lá, na vida dele. Aí ele ficou pensando, mas por que o homem santo mandou eu entrar na floresta? Qual o objetivo? Aí ele resolveu entrar na floresta. Mal ele entrou na floresta, andou uns 500 metros, ele descobriu uma reserva de mognos. Quem não conhece, mogno é uma árvore que eu acho que deve estar, se não está extinta já aqui no Brasil, está perto. É uma árvore de lei, uma árvore nobre. Ele ficou encantado quando ele viu aquela reserva de mogno. Foi, conversou com os amigos para saber de quem era aquela área, ficou sabendo que essa área pertencia ao governo, à cidade. A área pública, né, que fala. Bom, ele foi lá, conversou com as autoridades e assumiu a responsabilidade por aquela área lá. Muito bem, feliz, contente, contratou alguns trabalhadores e foi cortar as árvores. E aí ele montou uma serralheria. De homem simples, apenas catador de lenha, vendedor de lenha, ele passou a ser um serralheiro. Rapidinho ele já mudou de vida, né? Já construiu outra casa, colocou os filhos para a escola, a vida dele já melhorou muito mais do que era antes, porque ele era bem humilde, financeiramente falando, né? Passado algum tempo, ele estava lá nos seus afazeres, parado um pouquinho, sentado, observando a natureza. É como se dentro dele aquela voz brotasse: homem, entra na floresta. Ele pensou naquilo, ficou refletindo um pouco. Eu vou entrar na floresta então novamente. Só que agora ele não foi mais a pé. Ele já usou um jipe, né? Porque já cortou as madeiras ali, né? Já tinha estrada. E ele entrou com um jipe com mais um engenheiro lá, amigo dele e tal, que fazia parte do trabalho dele. Adentrou bem mais pela floresta. Chegando lá a uma parte montanhosa,
Aí, ao longe, ele viu assim que a areia brilhava, sabe? Conforme o sol batia, aquela areia assim naquele local, né? Brilhava. Ele achou interessante, foi lá e colheu uma amostra. Bom, ele colheu uma amostra, levou para analisar e descobriu que era cobre. Ah, automaticamente ele já foi lá, né? Nos escritórios lá do poder público e já ficou com aquela área também e passou a ser o quê? Um minerador. Agora ele era um serralheiro e um minerador. Aí ele ficou multimilionário. Aí ele já tem uma mansão, os filhos já foram para o exterior, todo mundo vivendo do bem bom, na regalia, e ele continuou a vida dele. Muito bem. Passado algum tempo, ele estava observando a lua e novamente ele sentiu aquela voz falando para ele: homem, entra na floresta. E ele falou: mas por que será que essa voz está vindo novamente para mim, né? Já entrei na floresta, já... Bom, passou uns dias, ele entrou na floresta. Só que agora ele foi de helicóptero, né? Claro. Ligou lá, piloto, ó, amanhã tal, vamos sobrevoar a floresta, quero ver a reserva de minas, tal. Já levou geólogo, engenheiro, minerador, tudo junto com ele, né? Conforme ele sobrevoava, ele passou pela floresta, pela reserva de mogno, que já não era mais a mesma, né? Pela mineração também já não era mais a mesma, com aquela beleza, né? E seguiu em frente, ele viu o regato. Regato é um cair de água, assim, que vem das pedras da montanha. Ele achou aquilo encantador. E o lugar era plano, bonito, e mandou que descesse. Quando ele desceu do helicóptero, que ele andou um pouquinho, ele viu muitas pedrinhas coloridas, brancas, amarelas, pretas, no chão. Catou algumas pedras e mostrou para o geólogo. Na hora o geólogo falou: meu amigo, isso são diamantes. Nossa, aquilo ficou maravilhado. Já foi para a cidade, já comprou aquela área. Agora ele tinha uma mina de diamantes. Quando ele começou lá atrás, que ele entrou a primeira vez na floresta, 10 anos depois que ele já era serralheiro, ele estava com 35 anos. Quando ele estava com a mina de cobre, ele já estava com 50. Agora com a mina de diamante, que ele estava nadando em dinheiro, ele já estava com 70 anos. 70 anos. As coisas mudam, não é? Aí, as empresas já eram comandadas pelos seus filhos, ele já ficava meio assim, já não podia optar muito, porque ele já estava desatualizado, né? Imagine, nós em relação aos jovens estamos totalmente desatualizados, não é mesmo? Com a modernidade que nós temos hoje, com a tecnologia. Imagina ele. Aí ele se sentia só, deprimido. Os filhos já não davam aquela atenção, aquele respeito, aquele valor. Os netos, então, é só diversão, é só gasto, sem responsabilidade. E aquilo o deixava deprimido, triste, ansioso. E ele não entendia o porquê daquilo tudo. Aí, uma bela noite, ele acorda com aquela voz: homem, entra na floresta. Aí ele entendeu. Ele não precisava de fazer tudo o que ele fez com tanta ambição. Quando nós entramos na nossa floresta interior, nós vamos descobrir que nós não precisamos de muito para sobreviver, de material. Nós vamos descobrir que nós vivemos em função do nosso traje e não em função do que nós somos espiritualmente. Aí nós buscamos apenas as coisas materiais, cada dia mais, cada dia mais. E o pior de tudo não é você buscar. Você pode entrar na floresta, melhorar as suas condições de vida, mas não podemos ficar com isso apenas amontoando e sem fazer nada pelo outro, sem pensar na sociedade, no planeta, no desmatamento, na contaminação do solo e etc. Poderíamos fazer mais
com o pouco que nós temos. Aí ele entrou dentro da sua floresta e ele viu o quanto ele perdeu enquanto ele buscava o que estava fora dele. Porque ele não buscou nada do que estava dentro dele, que era a sua essência. Ele não fez a ligação com ele próprio, com Deus, com o seu Criador, com a sua essência divina. Ele se esqueceu disso. Então, essa reflexão, eu gostaria muito que ela poderia ter sido feita assim redondo, né? E todo mundo pudesse falar, né? Comentar alguma coisa. Aí, Joana de Ângeles faz algumas colocações que eu vou ler rapidinho, tá? Porque senão nós vamos passar do tempo. Então ele fala assim: o homem realmente não se conhece, identifica e persegue metas exteriores, camufla os sentimentos, enquanto se esforça na realização pessoal, sem uma correspondente sem a correspondente identidade íntima. Como eu disse no início, nós não somos o que nós estamos olhando no espelho. Nós ficamos preocupados. Eu fico também, ai, meu cabelo, isso aqui. Mas nós não somos isso. Isso é só uma veste. É um traje que com o tempo ele vai se desgastando. Ele tem que se modificar. Então, o jovem, lindo, perfeito, não é? O traje perfeito, em pleno funcionamento. Ah, depois dos 60, meu filho, o traje tem que estar sendo feito alguns reparos, não é mesmo? Começamos a ter que ir no médico, fazer alguns consertos aí, não é? Por isso que quando o nosso traje fica velho, que ele já não está mais servindo, nós temos que voltar para a casa do Pai e ele vai nos dar outro traje melhor do que este. Porque a evolução está acontecendo. Na pré-história, o homem primitivo não era assim o traje dele. Era um traje mais bruto. Por quê? Porque era o que ele precisava naquele momento. Nesse momento, nós não precisamos de um traje tão bruto, cheio de pelo para nos proteger do frio e etc. e tal. Com dentes, mandíbulas fortes para poder comer a carne crua. Mãos fortes, pernas fortes para correr atrás do animal e caçar. Hoje não. Nós temos esse traje frágil, bonito, muito mais embelezado. Mas nós vamos nos modificar, porque o planeta vai se modificar. E nós vamos voltar aqui com um traje mais adequado para aquele momento. Eu digo sempre assim, né? Às vezes a gente fala, morre, né? A gente fica com aquela coisa. Gente, eu também... esse negócio aqui ficou meio, né? Põe a mão no coração. Gente, não tem como a gente ficar aqui até 90, 100 anos sem a gente conseguir interagir. A gente não interage mais. Vai chegar uma hora que você não consegue mais interagir. Você não consegue mais assimilar a evolução que está acontecendo ao seu redor. Você tem que voltar para o Pai. E Ele te dá um traje e você interagir. Senão não tem razão a vida. Não é mesmo? Joana continua. O homem possui admiráveis recursos interiores não explorados, que lhe dormem em potencial, aguardando o desenvolvimento. A sua conquista depende do autodescobrimento, o encontro com a sua realidade legítima e, por efeito, com as suas aspirações reais, aquelas que se convertem em suporte de resistência para a vida, equipando-o com os bens inesgotáveis do espírito. Então é isso. Muitas vezes a gente não acredita quando Jesus disse: vocês podem fazer mais do que eu. Nós temos potenciais aqui energéticos dentro de nós e a gente não usa. A gente não acredita, não é nem acreditar, é confiar. Acreditar em Deus
Todo mundo acredita, viu, gente? Até aquele que fala que é ateu, quando ele está lá no leito, ele fala, não, eu acredito em Deus. Mas confiar em Deus, confiar nesse potencial que você tem dentro é algo maior. Eu não confio também, gente. Não pense que eu confio, não, que eu estou aqui falando, porque eu também estou em processo de. Mas eu busco mesmo, o máximo que eu posso. Ok? E temos que buscar, todos juntos buscar. Estamos aqui no domingo, tem que estar aqui no domingo. Estamos aqui na segunda, se não está aqui, tem que estar em outro lugar fazendo alguma coisa útil. Não podemos ficar parados. Temos que buscar essa essência que estamos aqui dentro de nós. A experiência do amor é essencial ao autodescobrimento. Olha, experiência do amor. Nós temos que amar. Temos que aprender a amar, buscar amar. Pois que somente através dele se rompem as couraças do ego, do primitivismo, predominante ainda em a natureza humana. O amor se expande como força co-criadora, estimulando todas as expressões e formas de vida. Energia viva, vida a sustentá-la. Depois ele fala assim, ela, Joana de Ângeles, amar torna-se um hábito edificante que leva à renúncia sem frustração, ao respeito sem submissão humilhante, à compreensão dinâmica, por revelar-se uma experiência de alta magnitude, sempre melhor para quem o exterioriza e dele se nutre. Veja, se eu amo, eu vou estar fazendo bem para mim mesmo. Eu vou estar me nutrindo do amor o máximo que eu puder. Então, temos que nos amar. Eu acho que é só. Aqui nessa última partezinha pequenininha, apesar de tantas aqui, né? Que eu falei para vocês aqui, eu vou ler de novo. Vocês estavam aqui quando eu li? Jesus, superando todos os limites do conhecimento, fez-se o biotipo do homem integral, por haver desenvolvido todas as aptidões, ele desenvolveu todas as aptidões herdadas de Deus, na condição de ser mais perfeito de que se tem notícia. Nós podemos chegar à perfeição também, só depende de nós. Era isso que eu tinha para falar, desculpe de eu falar tanto. É isso, obrigada.